Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está pela primeira vez aqui, eu peço para que, por favor, você se inscreva aqui embaixo, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo e fica por aqui porque a gente vai falar um pouquinho sobre os três principais arquétipos existentes, os três principais arquétipos femininos existentes dentro do Brasil colonial e um triste ponto de convergência entre esses três principais arquétipos. Bom, antes de começar a tratar desses arquétipos, eu acho importante ressaltar que dentro do Brasil colonial, no período colonial, a gente tem uma pluralidade de territórios e de coexistências dentro desses territórios que é muito complexa. Então, a gente vai ter núcleos em que existiam ali só indígenas, ainda não dominados ou que tinham ali uma relação, de certa forma, amigável com os colonizadores. Existiam núcleos em que existiam apenas colonizadores e existiam outros núcleos em que, além dos colonizadores, a gente já tinha instaurada a mão de obra escrava. Existiam, então, outros núcleos em que todas essas questões ali coexistiam de maneira conflituosa e núcleos nos quais todas essas questões coexistiam de uma maneira não pacífica, de uma maneira dominada, na verdade, porque a forma de pacificar as coisas para o europeu é a dominação. Então é importante a gente entender que os três arquétipos, as três questões da personalidade feminina que eu vou tratar aqui, elas vão se dar de maneiras um pouco diferentes dentro desses limites territoriais, dentro desses núcleos territoriais que são também diferentes. Bom, eu queria ressaltar também que eu escolhi tratar desse período para que a gente possa entender esses três principais arquétipos, entender quantas diferenças existem de realidades entre esses três arquétipos e essas três questões, e o quanto existe uma coisa que é cultural, que é tão cultural a ponto de estar perpetuado, esboçado, estagnado como um fato histórico que unem três realidades completamente diferentes, mas que muitas pessoas ainda fecham os olhos e insistem em dizer que não existe cultura sobre isso, que isso não é uma cultura. Bom, então para começar, eu gostaria de começar tratando da mulher indígena da Índia, que aqui estava então antes dos portugueses chegarem, que aqui habitava antes então de toda essa questão da colonização e que num primeiro contato com o colonizador foi sim massacrada, estuprada e morta. Muitas vezes os colonizadores viam essas indígenas como objetos. Afinal, eles estavam cansados, eles tinham partido numa viagem muito longa, então essas mulheres, esses objetos reprodutores e sexuais, eram assim que elas eram vistas, eles deviam estar ali para servi-los, eles deviam estar ali dispostos a servir então os recém-chegados. Bom, se isso se deu então nesse primeiro contato com o colonizador ao longo do Brasil colonial, isso não foi diferente, salvo então as exceções em questão de território que a gente tratou no começo. Então, em núcleos onde existiam, onde coexistiam colonizadores e indígenas de maneira conflituosa, ou em núcleos os quais os indígenas tinham que tentar barrar a expansão dos colonizadores, essa questão do estupro, essa questão da morte, ela se perpetuou de maneira absurda e muitas vezes as indígenas elas eram forçadas a dar à luz a filhos considerados ilegítimos pelos colonizadores. E mais em alguns, tratando então de alguns núcleos ali, onde existia uma correlação de tribos ainda não dominadas, de tribos que faziam fronteira ali com as expansões colonizadoras, as mulheres elas acabaram exercendo papéis super importantes em negociações. Então, em territórios onde as mulheres elas estavam cercadas ali por suas tribos ainda não dominadas, onde elas estavam tentando correlacionar a existência delas, a existência dos seus
descendentes com aqueles recém-chegados, as mulheres acabam exercendo um papel político. Então, elas vão conseguir delinear a expansão territorial e delinear essa correlação. Então, não ataca a gente, que a gente vai ajudar talvez a desbravar tal território ou mostrar a vocês onde vocês podem encontrar água, comida ou coisa do tipo, ou elas vão às vezes negociar algumas trocas. Então, as mulheres nesses núcleos em que os colonizadores e os indígenas coexistiam de uma maneira não conflituosa, elas existiam, elas esboçavam, elas exerciam papéis políticos dentro da tribo em relação aos colonizadores. Bom, no que tange agora um outro arquétipo feminino que existia dentro do Brasil colonial, a gente vai tratar um pouquinho sobre a mulher negra submetida pelo homem branco à escravidão. Então, quando a gente vai falar da mulher negra, a gente vai observar uma mulher que era abusada, violentada, que era destinada a cargas exaustivas de trabalho, castigos físicos e a uma misoginia que estava presente não só na época, como se perpetua até os dias de hoje. Bom, no que tange então a uma questão mais conhecida, digamos assim, as mulheres negras, elas eram submetidas a cargas exaustivas de trabalho, elas eram vistas como inferiores, mas elas eram vistas como reprodutoras. Então isso ia delinear qual é o valor colocado àquela mulher pelo homem branco. Existiam algumas mulheres negras que viviam na senzala e existiam outras que eram escolhidas, digamos assim, para servir aos homens dentro da casa grande. Então, elas deveriam abdicar a sua família, se elas tivessem, e abdicar os seus filhos e a criação deles para ajudar e para dedicar todo o seu tempo à casa grande e aos filhos das senhoras da casa grande. Muitas vezes elas iam se tornar amas de leite, elas iam ter que educar e cuidar da criação dos filhos, ou iam, de certa forma, ajudar na disposição e na organização da casa grande. De qualquer forma, ela deveria abdicar a sua própria família, os seus próprios sentimentos e as suas próprias prioridades, uma vez que ela deveria estar ali para servir incessantemente. Além dessa servidão exaustiva, se qualquer tipo de coisa desse errado dentro da casa ou mesmo fora, se a negra, né, se a escrava, ela não estivesse ali delimitada ao âmbito doméstico, se ela trabalhasse fora, porque existia isso, às vezes elas colhiam algodão ou faziam alguma atividade fora da casa, qualquer tipo de coisa que desse errado, ou qualquer tipo de coisa que acontecesse, ia fazer com que elas fossem submetidas a castigos físicos. Agora a gente vai chegar na questão do ponto de convergência entre os três perfis que eu vou delimitar hoje. Então, o primeiro da mulher indígena, o segundo que a gente está tratando agora da mulher negra e o terceiro que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. A mulher negra, tanto servindo a casa grande, quanto morando na senzala, quanto, enfim, qualquer tipo de coisa que ela fazia, ela sempre era perpetuada de um olhar como eu vou poder dizer? Enfim, de um olhar esdrúxulo, de uma coisa que a diminuía, que a inferiorizava e que a sexualizava, que a objetificava. Então, muitas vezes, essas mulheres elas eram estupradas pelos seus senhores, só que aí que entra a questão mais absurda, né? Inclusive, queria tratar para vocês, não sei se vocês sabem, mas a palavra mulata nasce nesse período, com as negras que eram estupradas, porque significava que elas eram mula, né, vem de burra, e ata ali de boa, burra e boa de montar, era assim que eles se referiam a elas, é aí que o termo mulata nasce. E o que acontecia? Quando essa mulher era estuprada e a esposa deste homem que a estuprasse, caso ele tomasse conhecimento, essa esposa geralmente dava ordens para que se mutilasse essa mulher como forma de repreensão. E aí que a gente chega num ponto assim que não dá nem para explicar, né? Porque tipo assim, a mulher
ela é tirada, ela é privada da sua liberdade, ela tem sua liberdade corrompida, ela é obrigada a servir incessantemente, ela tem que abdicar a sua família aos seus filhos, e além dela ser violentada e abusada, ela ainda é repreendida por causa disso, ela é repreendida por ser abusada, por ser violentada. Então aí a gente chega num ponto que se torna difícil até de imaginar e de falar o tipo de situação às quais elas eram submetidas. Bom, a mulher negra mãe dentro dessa sociedade escravocrata, dentro desse Brasil colonial, ela estava destinada a ver o seu filho arrancado de si quando completasse certa idade, porque muitas vezes eles eram vistos como mais novos, então eles podiam ser treinados para desenvolver determinada habilidade. Então, se existia uma fazenda de algodão, eles iam pegar um mais novo para poder treinar, e aí quando ele ficasse mais velho, ele ia ter mais habilidade para fazer aquilo mais rápido e, enfim, dar mais lucro. Então, ou ela estava destinada a ver o seu filho ser tirado de si, ou, né, mesmo se ele fosse tirado dela, mas se ele continuasse ele consigo, ela estava destinada a ver o seu filho a nascer privado da sua liberdade, a nascer escravizado desde o seu primeiro dia de vida. Bom, então no que tange a mulher negra dentro desse período, a gente vai ter uma mulher ali que tinha que lidar com o cansaço, com a fome, com a sede, com a solidão, com os castigos e com o fado, né, de ter que lidar com ver o seu filho sendo arrancado de você, ou com ter que entender complexamente que a sua vida, que o seu corpo, ele é tão objetificado e ele é tão desrespeitado a ponto de ser violado por pessoas que se dizem de fato dono do seu corpo, como se não existisse limites, como se você não pudesse opinar e como se ele fosse de fato meramente um objeto a satisfazer o outro. E o último arquétipo, então, que eu vou tratar aqui é o da mulher branca, o da mulher europeia, o da sinhá, o da mulher da casa grande, que é completamente diferente dos dois outros, que tem questões completamente diferentes dos dois outros, mas que vai chegar aí, então, nesse último ponto de convergência que a gente falou, que é essa questão do estupro, para a gente poder entender o quanto ele é cultural e o quanto como ele é perpetuado em todas as esferas, em todas as classes, em todas as questões sociais, só que de maneiras diferentes. A mulher branca, então, ela nasce livre, destinada a ter o sobrenome da sua família e as tradições que a sua família carrega, e apesar de livre, ela vai estar destinada a circular ali na esfera privada, e majoritariamente os seus passeios, as suas questões eram feitas da igreja para a sua casa. As mulheres do período muitas vezes eram ensinadas por tutoras femininas, e esse ensino era feito dentro de suas casas ou de seus jardins, mas elas tinham conhecimentos limitados a geralmente poesia, literatura, coisas um pouco mais básicas, digamos assim. Elas não atuavam diretamente, não era comum que elas atuassem diplomaticamente diretamente, digamos assim, mas se elas estivessem próximas de um governante, era comum que elas exercessem certa influência nas decisões desses governantes. Mas essas influências geralmente eram influências em decisões um pouco mais tranquilas, em decisões de menor impacto, digamos assim. Algumas dessas mulheres, mesmo destinadas, né, à esfera privada e a não atuar nessas questões mais públicas, elas conseguiram transpassar algumas barreiras e publicar algumas matérias em jornais ou serem precursoras de algum documento. Geralmente isso tinha mais a ver quando o assunto era um assunto abolicionista ou anti-imperialista, mas algumas mulheres conseguiram transpassar barreiras e fazer frente a essa misoginia, só que de uma forma mascarada. Então, quando elas publicavam alguma coisa, existia um nome masculino para proteger a identidade da verdadeira autora daquele documento, daquela carta ou daquela coluna. A mulher estava destinada diretamente ali à sua casa, porque a mulher branca também era vista como um objeto reprodutor, era também vista como a que deveria garantir a honra
e as tradições familiares. Ela deveria manter limpo e intacto o nome de sua família. Então, as mulheres brancas, elas eram o principal, né? E aí a gente vai chegar no ponto de conversão dessas três personalidades, o que elas mais sofriam dentro de suas casas em busca da garantia desses herdeiros e dessas heranças para as tradições e para o nome da família. Essas mulheres brancas eram majoritariamente e quase que constantemente vítimas de estupro conjugal. Se você não sabe o que é estupro conjugal, eu vou te explicar nesse exato momento. Se você é casada e você não quer transar, você não é obrigada a transar. Não sei se já te contaram isso, porque infelizmente a gente lê muitos relatos de mulheres que se acham obrigadas a servir o parceiro a qualquer momento. E isso não deve acontecer de maneira nenhuma, porque mais uma vez seu corpo é seu e ninguém tem direito de interferir ou de, enfim, violá-lo. Então, as mulheres eram vítimas de estupros conjugais porque os homens queriam que elas engravidassem, que elas dessem muitos herdeiros a qualquer custo. Então, todos os dias, eles geralmente estupravam suas esposas e muitas vezes esses estupros eram em condições, é, enfim, horríveis. Ela geralmente estava doente, estava com febre, queria ficar deitada, mas não, ela tinha que servir a ele. Ela estava menstruada e não queria, ela estava, enfim, mil e um motivos. Às vezes tinham mulheres doentes assim, no leito de morte, e os homens não cansavam, não cessavam de estuprar suas esposas justamente porque eles achavam que elas deveriam garantir herdeiros. Para finalizar, então, a gente tenta ver, né? A gente vê aí esses três arquétipos tão diferentes, dois deles que não tem a gente nem como mensurar o quanto sofreram e o quanto foram vítimas de uma sociedade completamente preconceituosa, racista e dominadora, né? E uma sociedade que fez com que sofressem as maiores práticas de violência possíveis, aliada a uma última violência que se perpetuou até uma terceira classe ali, que também assim vem para mostrar então o quanto o estupro é uma cultura. A cultura do estupro ela não se delimita e ela não se dá somente no Brasil colonial. A cultura do estupro começa e continua antes e depois disso. Então eu decidi tratar desse tipo de período para tratar desses três arquétipos, e eu não quero de maneira alguma diminuir, inferiorizar ou dizer que essas três mulheres sofreram a mesma coisa, tá? Elas sofreram um tipo de ponto de convergência de violência, mas a dizimação da população indígena e a escravidão a gente não tem como comparar, tá? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que a cultura do estupro está presente há tanto tempo que esse tipo de relato e esse tipo de coisa, ela acontece até o dia de hoje. A gente tem mulheres ainda que sofrem estupro conjugal, a gente tem mulheres que são estupradas todos os dias, e isso desde 1500 antes. Então, assim, mais uma vez, o que eu quero trazer aqui não é igualar essas três categorias, esses três arquétipos e dizer que eles são iguais. O que eu quero mostrar é as três diferentes formas as quais mulheres eram subjugadas e estupradas num período e em como isso é tão cultural que isso vira um relato histórico, isso vira um ponto de convergência histórico. Então, por favor, observem as pessoas que andam com você, observe as pessoas que andam com os seus filhos, observe as pessoas que estão à sua volta, observe as situações que acontecem à sua volta, observe as coisas que muitas vezes estão silenciadas ou que às vezes você tá vendo e tá fingindo que não é aquilo. Tá? É importante a gente não fechar os olhos. Qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de insinuação, qualquer tipo de coisa que seja feita sem consentimento é crime. Estupro, assédio são crimes. Denuncie, observe quem anda com você, mais uma vez, com a sua família, porque qualquer pessoa pode ser um estuprador em potencial, qualquer pessoa. Porque, mais uma vez, o estupro, ele é uma cultura, ele é colocado na cabeça das pessoas, ele é velado de uma forma tão grotesca que até hoje a gente vai ver esse tipo de relato, esse tipo de coisa que eu tô contando aqui hoje, ele não é um relato histórico no sentido
de ruptura, ele não é uma coisa que aconteceu no passado, ele é uma coisa que continua acontecendo. Então vamos deixar esse tipo de coisa virar só relato. Cuide de quem você ama, cuide de você, cuide do seu corpo e não deixe ninguém violá-lo. Estupro é crime, denuncie e olhe quem anda contigo. Eu fico por aqui então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido observar os 3 arquétipos, eu espero que vocês entendam as propostas e as questões colocadas aqui hoje. É isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.